Olá pessoal, tudo bem? Oswaldo aqui da Futura Engenharia. Hoje com uma roupagem um pouquinho diferente. Os nossos convidados são da Delarc Arquitetura, Ricardo e Débora. Tá faltando um membro da equipe, né? Que é a Carolina. Isso. Que até por conta do nosso espaço vai ficar numa próxima oportunidade para a gente trazê-la. Mas a gente trouxe a Delarc e vamos falar um pouquinho de projetos, de negócios, de prédios, enfim. Podem se apresentar. Começamos com a Débora. Olá, tudo bem a todos? Eu sou a Débora, sou arquiteta lá no escritório da Delarc. Hoje eu estou responsável pela parte de coordenação, gestão um pouquinho ali da equipe nossa. A gente está com uma pegada voltada para edifícios residenciais, né, comerciais também. E a gente começou a direcionar o escritório para isso recentemente. E eu estou ajudando um pouco nessa parte de coordenar o pessoal. Aí o Ricardo. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo, arquiteto, sou formado há 24 anos. Estou com o escritório lá, na gestão do escritório, vai fazer 5 anos agora, acho que o mês que vem, outubro, né, Débora? E eu fico voltado mais para a parte comercial, de captação, viabilidade de empreendimento. E hoje o escritório está mais focado nisso. Quando a gente abriu não era bem esse o foco, mas aí foi caminhando para isso. Joia. Eu já perguntei isso, né? Mas vamos falar para todo mundo, né? Fala da Delarc, o que é, da onde veio o nome, né? Como surgiu a ideia. Sei que você trabalhava em uma empresa e depois, há 5 anos, teve a iniciativa de montar o seu negócio, né? Isso. A Delarc, na verdade, só corrigindo um pouco, a Delarc Projetos, não tem arquitetura. Tá. E era um motivo... tinha 2 questões quando a gente foi definir o nome, que a gente pensou, não ser vinculado a uma pessoa física, né? E também não ficar só na arquitetura. Porque, por exemplo, tem a Carol, que também está com a gente lá, ela está mais como parceira, não como sócia, mas é uma parceira que está em todos os projetos. E muitas vezes surge só compatibilização para fazer, a gente faz. Surge um projeto executivo para fazer de outro escritório de arquitetura, a gente também faz, entendeu? Então, e quando montou o escritório, a gente pensou muito, a gente tem uma cabeça muito de uma empresa de arquitetura. Não é um escritório de arquitetura onde tem uma pessoa sempre vinculada, entendeu? Então, o objetivo era esse. A ideia inicial era a gente continuou prestando serviço para essa consultora, era fazer umas casas para vender e pegar projetos em geral. Então a gente fez projeto de casa, de interiores, paisagismo, compatibilização e tal. Mas daí no decorrer desses 5 anos, o cenário foi mudando e a gente deixou um pouco, deixa a maré levar a gente e hoje chegou um momento que a gente falou, não, vamos ficar só com empreendimento imobiliário. Hoje, incorporação, loteamento, uma outra coisa que apareça que a gente acha interessante, a gente faz. A gente acabou fazendo alguns supermercados Delta, os 2 últimos de Piracicaba, e participamos de uns outros fora da cidade. E hoje o escritório tá assim. Que bom. Eu sou muito atento a alguns detalhes, né? Estava olhando a página de vocês no Instagram e vi que a Delarc tem uma identidade, né? Todo mundo de roupa preta, hoje os 3 de roupa preta. Um escritório, assim, com uma identidade com missão, visão e valores, que eu acho isso muito legal. Eu também tenho lá na minha empresa e eu não acho que isso seja marketing, acho que isso é uma identidade que você cria naquilo que você acredita, né? Que você quer para a sua empresa. Então, a minha empresa só tem 7 anos também. Eu sempre trabalhei em outras empresas e a minha mesmo só tem 7 anos. Eu também vim mais ou menos como você, não sei a Débora, mas trabalhava numa empresa, saí, montei a minha e as coisas começam a caminhar e você vai estruturando isso, né? Como é que vocês imaginaram esse início com missão, visão, valores? Da onde veio essa essência? Veio do DNA de vocês? Como é que isso aconteceu?
Bom, acho que tem que voltar um pouco lá atrás. Eu conheço a Débora desde quando ela tinha 1 ano de idade. É mesmo, carregou você no colo. Eu sou... A gente deve ter uma foto disso, inclusive. Eu conheci o pai dela em 96, a gente andava de moto, fazia trilha, enduro e tal. E vida que segue, em 96 foi quando eu entrei na faculdade de arquitetura, aí me formei, comecei e tal. E daí recente, na verdade, coisa de, sei lá, 6, 7 anos atrás, ele comentou da Débora. Por mais que encontrasse nos encontros lá do pessoal de moto, eu nem imaginava que ela fazia arquitetura, né? E daí ele falou, minha filha está fazendo arquitetura, está procurando estágio e tal. Eu indiquei ela para a Valéria Romani. E a princípio a Valéria conversou com ela, até se interessou em contratar. Quando foi contratar, ela já tinha arranjado um trabalho. Aí beleza, ficou lá, toquei minha vida, estava lá na consultora e tal, coordenando o projeto. E eu também sempre tive essa questão de querer ter o meu negócio, né? Aí chegou uma hora, precisava aumentar a equipe, né? Crescer uma equipe. Eu falei, em vez de eu montar aqui, de repente eu monto um escritório, presto serviço, faço umas casinhas para vender, que é o que eu queria na época, e nunca saíram no fim. E daí numa conversa com o Antônio, que é o proprietário lá da empresa, eu propus isso, ele falou, não, tá bom, então pensa, me traz alguma coisa. E daí início eu liguei para a Débora. Eu lembrei, né, e liguei para ela, ela estava num outro emprego, mas eu disse, não, eu topo ir junto. E... O que você me oferece? Nada? Nem projeto tinha ainda. Muito serviço e pouco dinheiro. Mas com uma perspectiva que não era exatamente onde está hoje, né? Que nem eu falei, a ideia inicial era outra ideia, né? Uhum. E aí montamos, continuamos prestando serviço para a consultora, e fomos atrás de coisa nova. Aí começou a aparecer e tal. E daí, eu acho que o meio, né, eu estou na Ascope, acho que faz 10 anos já, porque antes de montar o escritório eu já ia, e daí quando eu montei eu me associei, né, então hoje a gente é associado à Ascope, o Secov São Paulo e a CIP. Né? Não sei se você sabe, mas eu sou um dos fundadores da Ascope, né? É? Eu, Ricardo Craide, o Alexandre, o Zé Carlos, fomos nós que começamos o projeto. É que assim... As reuniões das COP são de quarta-feira. E quarta-feira eu tenho um compromisso inadiável. Meu futebol. Não dá pra perder. Faz 28 anos que eu jogo futebol às quartas-feiras. Eu falei, gente, ou vocês mudam a reunião, eu não vou poder ir. Então, infelizmente, eu não consigo participar muito, mas eu estou sempre ativo aí com eles. Então, aí aí começou a surgir alguns projetos diferentes. Por exemplo, o Delta, apareceu o loteamento para a gente fazer, e algumas viabilidades de projetos e tal. E daí foi mudando um pouco a relação com a construtora, né? E a gente fez um reajuste no contrato, ainda fazemos serviço para ela, mas de uma maneira diferente. Uhum. E daí também avançou mais um pouco e hoje a gente falou, não, vamos ficar só com empreendimento. Mas daí você se desligou, nesse momento você se desligou da empresa e foi trabalhar só com a sua. Mas ainda temos projetos. Vínculos. Temos projetos fazendo. O contrato mensal, né? Mas assim, já na hora que a gente abriu o escritório, foi muito voltado para casa mesmo, né? Que o Ricardo comentou que ele queria fazer casas para construir. Aí, na época, a gente começou a pegar desde projetos menores, reformas de casa, até realmente desenvolver um projeto da casa do zero. Eu tenho especialização em paisagismo, então também comecei a pegar paisagismo, tinha interiores. E aí a gente começou a focar muito nisso. Inclusive a gente tem bastante projeto de casa, né, que a gente foi desenvolvendo durante esses anos, né. E junto, em paralelo, continuou com a construtora. Aí a gente foi vendo, foi igual como o Ricardo falou, foi surgindo, né, esses projetos mais complexos. O Ricardo sempre teve essa visão de networking, de negócios, então ele sempre esteve envolvido com a Ascope, sempre esteve envolvido com a CIP, sempre esteve atrás
dessa parte de negócios, dessa parte de construtoras. E aí as coisas foram se encaminhando automaticamente, naturalmente, né, para esse caminho. Mas desde o começo, a gente sempre fazia reuniões. Não, como que a gente vai pensar no nosso escritório como empresa, né? Que daí veio a questão da missão, da visão, dos valores. Como que a gente pode implantar um sistema interno que a gente possa planejar para o futuro, como que a gente pode crescer, o que a gente almeja. Nós dois sempre tivemos muito essa visão. E aí, de pouco em pouco, a gente vai implantando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E vai dando essa forma, essa cara do nosso DNA que tem no nosso site, nos nossos projetos, em toda a nossa comunicação. Então, essa identidade, para mim, é muito clara, né? Que vocês têm isso e que isso veio justamente de uma reunião organizacional em que você define para onde você quer caminhar, né? E, lógico, o mercado vai dizendo, né? Sim, vai dando o nosso caminho, né? Agora é casa, se eu pudesse escolher, eu faria só prédio. Mas hoje eu tenho muitas casas, estou construindo um edifício e tem mais um, né? Que a gente vai trabalhar juntos aí, se tudo der certo. Então, assim, eu acho que o mercado nasceu para todo mundo e para quem tem competência consegue se estabelecer. A gente acabou tendo uma grande experiência, né, em prédio. E daí chegou uma hora, eu falei, vamos focar nisso, tem muita gente boa já fazendo casa, vamos tentar ver se a gente consegue sobreviver só com isso. E na verdade, a gente não pensa em Piracicaba, a gente está fora de Piracicaba. Assim, a gente quer... Então, eu vou para São Paulo, acho que a cada 15 dias, participar de reunião, conversa com construtora. São Paulo é outra vida, né, Ricardo? São Paulo né? Que nem semana passada eu fui lá numa reunião de BIM e tal, então a gente tá tentando. É difícil, os caras lá... É o que você falou. É outra realidade. Outra vida. É outra realidade. Mas tá indo bem. Hoje eu posso falar que não podemos reclamar, não. Aqui em Piracicaba eu fiz muitos projetos verticais, né? E trabalhei muito com o Paulo Bellato. O Paulo é muito bom em vertical. Sim. Fiz projeto da Denise Laudice também, excelente arquiteta também, tem uma visão muito bacana. Acho que a gente tem bons arquitetos aqui na cidade. João Rigueto, que é um cara que... Não sei se você conhece o João Rigueto. Trabalhei muito com ele também. Mas está se escasseando. Acho que Piracicaba tem... Até por circunstâncias das outras empresas que não conseguiram se estabelecer, deixou um espaço para empresas de fora virem para cá, né? Então, nós temos boas empresas aqui. Como que vocês enxergam esse mercado pujante, né? Porque o valor do metro quadrado em Piracicaba melhorou muito para os incorporadores, né? E isso valoriza, de uma certa forma, até para os investidores, né? Como vocês enxergam hoje o mercado nosso aqui, o mercado imobiliário? Então, Piracicaba, eu acho que o mercado está bom, mas ele ainda é uma das médias mais baixas de metro quadrado de venda. Né? Considerando o Estado de São Paulo. Considerando o Estado de São Paulo. Se não for a última, é a penúltima, em termos de lançamento, o metro quadrado. O que eu acho que derruba esse preço é que em Piracicaba tem uma característica que tem muita consultora a preço de custo, né? Que é um perfil diferente de cliente, né? Porque ele tem que pagar durante a obra, ele praticamente tem que ter o dinheiro lá em 3, 4 anos, né? Que é diferente de um financiamento, onde o cara dá uma entrada e depois financia lá em 10 anos. Né? Eu entendo que é um público mais para investidor, mas na média, na hora que você vai lá e faz a pesquisa de venda, derruba o preço. É isso que eu imagino. Né? Então, mas assim, derruba o preço depende da forma como você enxerga. Né? Então, por exemplo, hoje um apartamento preço de custo, qual a diferença de um preço fechado? A margem de risco e o lucro do incorporador. Sim. Então, às vezes a gente está falando em 25%, 22%, 20%. Não, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que poderia ser mais alto ainda. O final, você fala, o preço final. Porque a pesquisa que o Secov faz, por exemplo, é no lançamento. Você entendeu? Então, você vai lá, 10 mil o metro de um lançamento de incorporação fechado e 6,5, 7 a preço de custo. Ele pesquisa isso. Ele pega a média. Ele não vê esse apartamento pronto depois que vai valer o mesmo 10 mil, entendeu? Mas é isso. Tem cidade que não tem
empreendimentos a preço de custo. Eu fui para Bauru outro dia, lá ver 2 áreas, o cara falou, não, aqui não tem, é só incorporação. Então a média lá é mais alta. Sim, entendeu? sim. Sim. Essa relação que eu quis dizer. Mas os projetos a preço fechado aqui estão girando todos na faixa de 10 mil, né? Sim. 9,5, 9, 10, dependendo do produto e da localização, né? E São Paulo, Débora e Ricardo, vocês têm projetos lá, têm planos para poder avançar em São Paulo? Como que está essa questão lá na Delarc? Temos um executivo lá, da MPD, que é um projeto que veio pronto, mas não temos, mas estamos querendo entrar, temos bastante conversa, mas é que, diferente de casa, projeto de prédio, é 1 ano de conversa para alguém fechar. Muitas vezes espera viabilizar, espera aprovar na prefeitura, tal. A casa é mais rápido essa relação. A pessoa orça, muitas vezes ela quer saber um pouco de preço, pega mais 2, 3 preços para ver se vai estar dentro, ver se a relação se dá bem, se está legal e fecha. Né? Mas isso você está conversando com o incorporador, nesse momento? Com o incorporador, tem alguns construtores que conhecem incorporadores, mas a gente tem conversado, tem feito reunião, tem feito proposta, temos como aprovar na Prefeitura de São Paulo. Eu imagino que, né, o preço de vocês seja bem mais baixo do que um escritório de São Paulo, né? Então, não vamos nem falar de entrega, porque eu já vi o escopo de vocês entregam material excelente, mas estou dizendo assim, em termos de custo realmente, né? Então, essa é a ideia nossa em relação a ter um escritório padrão São Paulo no interior. Né? A gente entregar o mesmo padrão de projeto com custo mais barato, por estar no interior mesmo. Uhum. Né? E quando eu falo, mas como que você sabe que é o mesmo projeto? Porque a gente pega a referência dos escritórios de São Paulo. Sim, você trabalhou numa grande empresa aqui, né? A gente abre projeto de São Paulo, implota, abre, põe no escritório, vê o detalhe, vê o que faz isso e tal. E daí a gente vê o que a gente acha que vale a pena inserir, tem coisa que a gente acha que entrega até a mais. Tem uma pessoa no escritório que veio de São Paulo e fala que o nível nosso está igual ou melhor. Ele trabalhava no escritório bom lá também. E é isso. A gente, assim, de São Paulo, a gente tem essas conversas, né? E também tem outras cidades que a gente está indo ver, que a gente tem participação também. Limeira, Rio Claro, Indaiatuba, Bauru. Então, a gente tá tendo essa expansão. E São Paulo também a gente tenta ir por essa linha da gente ter um preço bacana também para a gente conseguir entrar, mas a gente sempre está procurando estar atualizado no que a gente está entregando, está tentando entender o que o pessoal entrega lá em relação a software também, porque é diferente, né? Sim. O jeito como eles entregam lá, o tempo, a forma de compatibilização, a forma de desenvolvimento de executivo é um pouco diferente daqui. Então, hoje a gente tem um escritório voltado para o nosso mercado atual aqui de Piracicaba, mas a gente também sempre está tentando achar os caminhos para a gente estar no mesmo nível do pessoal lá de São Paulo e região. E você falou de ferramentas, né? Hoje, vamos dizer que o interior trabalha de uma forma e os grandes centros trabalham de outra forma, né? A BIM, por exemplo. BIM de prazo, né? São É. Paulo, eles querem uma modificação de um dia para o outro. Aqui muitas vezes não é uma modificação simples, entendeu? Como que vocês estão posicionados lá com relação à BIM? Vocês pretendem já trabalhar nessa plataforma? Já tem conhecimento? Como é que está a Delarc aí nesse aspecto? Até a gente estava conversando sobre isso, que a nossa equipe, ela toda sabe mexer com o sistema. Vamos falar assim, do Revit ou do ArchiCAD, né? Vamos falar dessa parte não do BIM como disciplinas, integração de disciplinas. A ferramenta é o ArchiCAD e o Revit, né? Isso, né? Porque daí você tem a modelagem e o executivo que você pode fazer no Revit ou no ArchiCAD, e aí você tem o alinhamento com as outras disciplinas, que daí é onde entra o BIM mesmo, né? Então, vamos falar que da ferramenta em si, a gente tem a nossa equipe já preparada para conseguir mexer com isso. Só que acontece, hoje a gente está no meio que a gente trabalhar com essa ferramenta não necessariamente vai agradar o nosso público atual. Sim. Porque a gente tem que receber as outras disciplinas também num sistema de 3D, para a gente conseguir fazer a integração.
E também, quando a gente vai passar o nosso projeto para outras disciplinas, a gente também precisa fazer toda a adaptação para ficar dentro de um AutoCAD, dentro de um G-Star, enfim. Então, a gente tem essa estrutura, a gente tenta se preparar, a gente está se organizando para poder atender isso, mas hoje a gente está mais focado em atender o nosso público. Sim, que hoje não trabalha nessa plataforma. Que hoje não trabalha nessa plataforma. Eu não sei se vocês têm conhecimento, provavelmente sim, mas eu já vi sobre isso. Existem alguns escritórios que fazem essa adaptação. Pega o 2D e passa para o 3D. Pega todos os projetos, os complementares, bombeiro, estrutura, arquitetura que não trabalha, faz a conversão em BIM para poder fazer a compatibilização. Tem, mas assim, o empreendedor tem que estar disposto a pagar por isso. Tem um custo. É outro preço, entendeu? Não adianta a arquitetura estar no BIM, a elétrica não está, a estrutura não está. Então, essa é uma dificuldade. E o BIM também, ele não é só o 3D. O 3D é a primeira etapa do BIM, que é a compatibilização. Mas depois ele tem a parte de planejamento, que você vai vendo o desenho da obra crescendo. Sai até o orçamento já. Sai o orçamento. Não, ele está num nível de pós-obra já. Sim. Entendeu? Então, só que isso é lá na frente. Isso é São Paulo. Custo, e tem custo, entendeu? Então, a gente ainda não pegou 100% no BIM, que na verdade a parte nossa seria o Revit e a compatibilização. Mas eu acho que vai ser uma experiência bacana quando isso acontecer, porque vai ser um aprendizado. Você vai ter que acabar debruçando sobre isso para poder mexer com essa ferramenta. Né? Na verdade está numa transição lá que mudou, né, o perfil do escritório, coisa recente, isso que a gente tomou a decisão de ficar só com empreendimento. Mas logo a gente mesmo, por decisão interna, nós vamos começar a fazer isso, né? Pelo menos a parte de arquitetura a gente já faz ela modelada, entendeu? Sim. É que a gente está realmente pondo ordem na casa lá. Né? Eu já... Esse é o nosso 6º episódio e os outros 5 foram com arquitetas, né? Todas meninas, que trabalham com residencial aqui, com casas, né? Eminentemente com casas, comercial, mas assim, casa. E a gente vive um oceano de divisão entre um projeto de vertical e um projeto de residência, né? Porque começa com o custo, né? Sim. O cliente nunca quer pagar aquilo que você pretende entregar como ferramenta para quem vai executar. E a maioria delas não trabalha ainda nessa plataforma, algumas sim, mas a maioria não. E você começa a conversar, eu tenho bastante experiência em vertical e quando você vai fazer um prédio, você tem projeto de estrutura, projeto de bombeiro, projeto de impermeabilização, projeto de fachada, projeto de esquadria, projeto de telhado. Sim. Nossa, tudo isso. Porque faz parte do pacote você fazer um empreendimento, né, completo que você tenha todas essas informações, né? Um projeto de prédio, para a pessoa que não quer gastar com projeto, ele vai contratar arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, bombeiro, dependendo da altura, pressurização. Para quem não quer gastar. Aí, talvez a metálica ele passe para o fornecedor de metálica, tal, mas assim, você não sai sem isso. O projeto de casa, muitas vezes nem é estrutural. nada. Hoje já melhorou muito, todo mundo vai no estrutural. Sim. Né? Mas, sei lá, 5 anos já era... já contratei estrutural, como se fosse muita coisa a mais. Não é, entendeu? E no prédio é o mínimo. Dependendo da fundação, você contrata uma fundação, né? E daí você tem que compatibilizar tudo isso. Sim. E no prédio, além disso, tem uma outra questão, é que ele tem que atender norma. Casa não precisa atender norma, entendeu? Tem norma de desempenho, agora. Norma de desempenho, norma de acessibilidade, norma do bombeiro. E, assim, para quem não conhece, é complicado. Muitas vezes, tá tudo lindo, aí você vai ver que tá tudo fora de norma. Entendeu? E hoje, diferente há uns anos atrás, quando você vai entregar um prédio, não é mais os moradores que recebem ou um síndico que é um morador. Eles contratam uma empresa especializada para receber o prédio, onde o cara vai fazer 500 mil laudos para ver se está na norma, se não está, senão a consultora vai ter que arrumar isso aí. Ou responder. Tem então o acontecido negócio isso. Ficou sério. Profissionalizou mesmo. A gente já viu projeto de prédio que veio sem shaft nenhum.
não tinha shaft no projeto, entendeu? Que a gente recebeu para a gente dar sequência e tal. Um projeto em etapa de executivo. De executivo, sabe? Assim, não tem. Aí, não, mas peraí. E a norma muda muito também. Agora mesmo mudou a norma, não sei se você sabe, entrou uma norma de calçada que tem que atender a acessibilidade. Sim. Entendeu? Uma norma agora de 2024. Então você tem que estar sempre atento, né? É diferente. É outra realidade. É um oceano de divisão entre um projeto residencial normal e um projeto de edifício, né? Eu acho ele mais objetivo também. Tem um pouco menos de sentimento que casa. Porque o que o empreendedor quer é viabilizar o negócio. Você entendeu? E casa já tem muito gosto pessoal do proprietário, sim. O prédio, lógico, que tem os perfis de construtoras, mas é viabilizar. Mas construir uma casa é muito mais complexo do que um prédio, mas muito mais complexo. Tem muita interferência, muita interferência. Para começar, nem sempre você tem todas as informações. E aí aquilo que você falou, e tem o decorador, tem o paisagista que entra lá na frente, quando você está pintando, ela contrata o paisagismo. Aí, eu vou fazer irrigação, aí desmancha, aí repinta. Gente, é uma loucura. É um mercado difícil de trabalhar, muito difícil. E assim, felizmente a minha empresa meio que se especializou nesse tipo de produto, né? Então a gente tem se destacado por conta disso mesmo. Os problemas. A gente já recomenda isso, né? Vai começar a obra, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Então vamos ver já isso, porque vai ser importante. Lá na frente o custo vai ser mais alto de fazer, né? Então eu acho que é uma obrigação nossa, até pela experiência, já deixar isso mais claro para o cliente, né? Isso já começa nas imagens de divulgação, né? Começa na divulgação. Muitas vezes você já tem lá uma imagem, daí na hora que você vai trazer as outras disciplinas, você vê que aquilo que está na imagem não vai dar para fazer daquela forma. Exatamente. E aí é o passo para trás, muitas vezes tem que ver como conseguir encaixar naquela condição, que às vezes não é a mais viável, não é a mais econômica, daí tem que dar um jeito, porque a imagem de divulgação já foi feita assim. Então também já... E já vendeu isso para o cliente, né, Débora? Já vendeu. E o cliente fala assim, nossa, mas não vai ser possível fazer isso? Não, vai ser possível, mas a gente vai ter que mexer em algumas coisas para poder tornar isso prático, né, do ponto de vista de uso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. O nosso mercado interno aqui, ele estabelece alguns paradigmas, né? Piracicaba é uma cidade muito marcante com isso. E tem, às vezes, muita rejeição de empresas externas virem aqui por conta de não conhecer, de não saber. A contrapartida disso é que algumas empresas, ou a maioria daqui de Piracicaba, não conseguiram conduzir bem seus negócios e acabaram abrindo espaço para isso, né? Lá vocês lidam com as duas coisas, com empresas daqui, com empresas externas, para poder fazer os estudos? Como que as empresas chegam até a Adelarc? É a imobiliária que chega, é o incorporador que chega, é o dono da área que chega? Então, é um pouco de cada. Em Piracicaba eu conheço bastante gente de consultora, por causa das COP mesmo, e aí chega ligando para mim direto e tal. As imobiliárias indicam, né? Geralmente, consultora de fora é imobiliária. Ou alguns parceiros que a gente tem. Tipo, tem um parceiro que me ajuda com aprovação, e daí muitas vezes chega nele, ele indica a gente, por também já saber fazer um projeto que a gente já pensa na aprovação e no cartório, né? Porque tem projeto que aprova, aí vai no cartório e fica batendo cabeça, porque tem um monte de informação que nem precisava ter. Sim. Que é só limpar, né? Então... Mas esbarra nisso, né? Vixe, direto. O cartório, tudo que tiver informação, ele vai analisar. Só que você não precisa ter tudo aquilo de informação muitas vezes. Então você limpa, ele não analisa, e boa, entendeu? Então chega dessa maneira, o pessoal. E eu também, quando eu vou, que nem em São Paulo, que eu tenho ido, muitas vezes eu vou num curso, vou numa palestra, e se dá a oportunidade de conversar com alguém, a gente tenta trocar um cartão e tal, e depois tentar fazer um benchmarking aí. E tem acontecido. Tem acontecido. Nós estamos estudando um produto juntos, né? Adelarc e Futura. Fala um pouquinho dele, vamos divulgar um pouco o nosso produto aí que está quase no... É um produto, quer falar, Débora? Pode falar.
É um produto... eu acho que é um público especial, eu acho, pelo produto, porque é uma metragem boa. Por exemplo, nós temos lá um apartamento que vai ter um dormitório de 60 metros, né? É uma localização muito boa, né? Perto da Saldanha Marinho ali, né? Um empreendimento enxuto, né? Em termos de tamanho e tal, que eu entendo que é para um casal, ou para alguém solteiro, ou até para alguém que queira de fora, que fique 2, 3 dias aqui, depois volte para sua cidade, né? E nós estamos esperando aí a parte final para pôr no mercado, né? Mas já é um briefing, porque assim, eu gostei muito do produto também, acho que vocês arrasaram no estudo, a fachada ficou maravilhosa, as tipologias ficaram ótimas, porque aquilo que você falou, pega um público muito grande, né? O solteiro, o desquitado, um casal novo, enfim, eu acho que sim, vocês foram muito felizes no produto realmente concebido. Eu estou apostando bastante. Agora, em breve, a gente vai colocar isso no mercado, né? Bom, e assim, a Delarc trabalha com planejamento estratégico. Vamos sentar, eu, Ricardo e Débora, vamos fazer um step aqui de como vai ser a Delarc daqui a 5 anos, de como vai ser a Delarc daqui a 10 anos. Vamos colocar isso no papel, o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar, quanto a gente fatura, quanto a gente pretende faturar, quais são os nossos custos, como é que funciona essa questão mais de organização de planejamento estratégico da empresa. Ela tem, a gente conversa bastante disso daí, mas agora que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais organizada, porque aquela história, pegava um pouco de tudo, né? A gente tinha pensado, não, vamos ter, de repente, alguns departamentos, um de casa, um de interiores e tal, e no fim foi acontecendo as coisas do jeito que foram acontecendo, e hoje a gente especialista em incorporação, vamos dizer, loteamento. Então, aí, através disso, nós estamos traçando o que a gente quer. Isso até começou um pouco por conta que a gente fazia parte de marketing. Vamos pensar, como que vai ser a nossa estratégia de divulgação? Como que vai ser a nossa estratégia de captação de público? A gente tinha um público muito amplo, né? Que a gente tinha casa, a gente tinha paisagismo, a gente tinha interiores, a gente tinha prédio, a gente tinha supermercado. E aí a gente começou a ter uma conversa, como que a gente pode funilar isso e direcionar um pouco mais a nossa conversa, direcionar um pouco mais como a gente trazer, né, o nosso público. E foi aí que a gente começou a conversar, e aí a gente tentava ver a melhor estratégia. Será que vamos criar um outro setor aqui dentro? Será que a gente vai tentar separar ou não? Vamos separar, que eu falo assim, setores, segmentar, né? Segmentar mesmo. Segmentar, né? Essas possibilidades dentro do escritório. E foi quando a gente começou a perceber que a gente realmente precisava direcionar para a gente ter uma estratégia melhor, né? E daí a gente chegou nesse, bem dizer, foi no final do ano, né, Ricardo? Que a gente virou o ano, a gente falou... Vamos focar nisso, vamos focar em empreendimentos, vamos fazer o nosso público virar isso. Eu acho que isso é muito importante, porque senão você fica tentando cuidar de um monte de coisa e você não sabe nem o nicho que você está trabalhando, né? O que você quer, né? Para onde você quer seguir, né? O que acontece? Quando você vai falar com um cliente de casa, você está trabalhando com o sonho dele. Uhum. Então, você tem que ter uma conversa direta com ele, né? Eu estou trabalhando com realizar o seu sonho. Quando você está falando com uma construtora ou um incorporador, você está falando mais com o retorno, né? Qual que vai ser o meu retorno? Como que a gente pode fazer esse produto viabilizar, esse produto ser um produto interessante no mercado? Então, você tem conversas diferentes, né? Você tem que ter tratativas diferentes. E como a gente estava com as duas, a gente acabava tendo que focar nos dois. E acabava, né, ficando muita informação e não tinha um público específico. Uhum. E foi aí que a gente resolveu realmente ter um foco nisso e começar a partir para cima disso. Aí todas as nossas estratégias de escritório, a gente começou a voltar realmente para faturamento baseado nisso, para a perspectiva daqui 5, 10 anos baseado nisso, como a gente organizar o nosso escritório com base nisso, né? Como vai ser nossa equipe, nossos prazos. Então, isso meio que deu a virada de chave para a gente focar mais direcionado. E a partir do começo do ano mesmo, a gente começou a focar dessa forma. Que legal, muito bom. Gostei da estratégia e da virada de chave, né?
Na verdade, tem que acontecer isso mesmo, né? Ou a gente formava alguém para cuidar disso, e também teve sei lá, um pouco de dificuldade nisso, porque o pessoal que também ia no escritório queria conversar comigo, com a Débora. Mas é sempre assim, né? Vai falar com o dono, não adianta. E daí você, muitas vezes, correndo, resolvendo um monte de coisa e tal, não era... Não sei, não tava bom. Falei, meu, não tá certo isso aqui. Precisamos resolver o que a gente vai fazer. E a daí, gente preza muito pela qualidade do que a gente entrega. Então, assim, o nosso executivo, ele é muito detalhado, ele tem um processo, ele tem um detalhamento. E a gente começou a perceber que a gente foi perdendo um pouquinho isso, porque é uma pessoa que está fazendo, uma terceirizada que está fazendo, ou uma outra ali que está tentando mexer com isso, e aí a gente queria realmente ter a nossa qualidade, né? Porque foi o que a gente criou como escritório, a nossa identidade. E aí também isso fez a gente sentir que era melhor a gente focar só em um, ao invés de ter esses setores, e a gente sentiu participar mais diretamente. Participar mais dele, diretamente, né? exatamente. Porque tem que ter a mão. Melhorar esse produto, refinar esse produto, refinar esse trabalho, para daí a gente ver como que acontece no futuro. Né? E falando um pouquinho de médio e longo prazo, vocês estão com o staff hoje lá atendendo os projetos que estão em andamento, né? Para os novos projetos, a ideia da Adelarc é fazer uma expansão ou vamos cuidar da casa, como a Débora falou, vamos ficar aqui com o número de projetos que a gente consiga atender e colocar a mão neles, ou não, tem um plano de expansão isso para frente? Não, a ideia é crescer. O que acontece é que a gente é recente, né? 5 anos é muito pouco tempo, mas você vai, trabalha, aparece um monte de coisa. Aí você dá um tempo, filtra, põe a casa em ordem. Aí você vai, põe a casa em ordem. Então, hoje, nós estamos com muita coisa, estamos nessa fase, esperando concluir algumas coisas, inclusive o nosso projeto, para daí ver daqui 6 meses. Porque se as coisas acontecerem, a gente já vai ter que contratar mais gente. É que o ciclo de vocês é mais longo, né? O ciclo de um prédio é 3 anos, 4 anos trabalhando junto, né? Sim. Com a incorporadora, com a construtora, né? A gente fica ali com o projeto 1 ano, 1 ano e meio, se correr bem, se todos os projetos terceiros forem contratados na largada, né? Mas depois a obra dura mais 3, 4 anos, se tiver pré-venda, fica 6 meses só vendendo, então é longo, né? A gente, por exemplo, a gente não tem nenhum prédio pronto desde quando a gente abriu o escritório, porque... O ciclo é longo, né? Mas, e hoje a gente está nessa fase de tipo, daqui 1 mês já vamos começar a ver currículo, porque se entrar... Vai precisar crescer. E a gente também tem alguns parceiros, a gente tem alguns arquitetos externos que também a gente consegue pontuar falar, não, eu pego esse aqui para fazer comigo, para esse fazer comigo, a gente tem essa saída também. Né? Sei. Os grandes escritórios de São Paulo, eu conheci alguns deles, e assim, lá eles têm 50 arquitetos, 80 arquitetos trabalhando dentro do escritório, né, full time. Então tem que ter volume muito grande de projeto para isso, né? Sim. Não, e lá é assim, você pega escritórios, ele tem o departamento de criação, o departamento de aprovação, o departamento executivo, o departamento de compatibilização. Escritório de arquitetura, não é construtora. Entendeu? E tem lá, só 100 pessoas, mas tranquilamente. Não é vários. São grandes. E lá a compatibilização é mais a Débora que faz, que mexe com... E a Carolina? É a Carol. Né? A Carol especialista é a Carol. A gente acaba fazendo... Não é todo mundo olha, mas a Carol é a que fica mais concentrada nisso, porque ela só faz isso. Entendi. A gente faz o básico, estrutura, hidráulica, elétrica, o padrão. Ela cobra a gente como se ela cobrasse um terceiro. Sim. Né? Legal isso. Então, assim, Carol, veja aí, a arquitetura tem que resolver isso, a estrutura isso e a elétrica isso. Daí a gente vê a nossa parte. É a mesma tratativa com o terceiro. Sim. Entendeu? Ela cobra a gente, pede prazo, quando que vocês vão fazer, qual que é o cronograma, quando que vocês conseguem atender. Interessante, legal isso. É uma vida própria, digamos, sabe? Sim. Mesmo ela estando no interna lá, mesmo sendo colaboradora de vocês lá, né? Ela é uma parceira, ela não fica lá. Ela, na verdade, ela trabalha bastante home, ela fica em Limeira. Sim. Né? Mas é isso.
É igual. E tem que ser assim também, não dá para ser diferente. Porque o seu custo operacional, se você for colocar todo mundo interno lá, vai lá e vai O longe. que facilita é que, pelo fato de ter essa relação, já conhece, já sabe, muitas vezes por telefone já te liga, já resolve ali. Né? Por que eu estou falando isso? Porque de repente é um outro escritório de arquitetura que ela está compatibilizando, daí ela já formaliza mais as coisas tal, para ficar formalizado. A gente estamos ali no mesmo time, entendeu? Sim. E é isso. E a norma de desempenho, o que trouxe de novidade ou de dificuldade para vocês lá no escritório? Porque ela é recente, né? Não deve ter 5 anos a norma de desempenho, 15575. Ela, na verdade, ela é um pouco mais. Acho que foi 2019. Eu acho que ela começou, mas daí eu acho que não valia para os projetos. Eu acho que ela começou a valer com os projetos aprovados depois de 2013. Aprovado em 2013, eu acho. E depois teve uma revisão. Para nós é bom. Mas aí vocês trabalham com a norma do lado? Tipo assim, vou dimensionar um guarda-corpo, eu sei que ele tem que ter 1,20 m, tem que fazer prova de carga, tem que ter espessura, tem que ser vidro laminado duplo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Vocês trabalham com isso do lado para consultar sempre ou mandam para alguém fazer essa análise? Então, a gente trabalha um pouco do lado, a Carol entende muito de norma, a gente também já acabou aprendendo muita coisa. Mas projetos específicos, por exemplo, o guarda-corpo. Eu faço um projeto arquitetônico de guarda-corpo, mas eu não projeto o guarda-corpo. Aí é um engenheiro específico que faz projeto de guarda-corpo. Baseado na norma também. Baseado na norma, ele apresenta as cargas, as forças, tudo. E isso depende mais da construtora, né? Dela querer contratar isso ou não e depois dela querer ensaiar o guarda-corpo ou não. É obrigado a ensaiar, mas nem todo mundo ensaia. Né? Então é isso, mas a gente trabalha, mas não é a do desempenho, é acessibilidade, é bombeiro, é tudo. Todas as normas a gente tem que estar ali vendo. Tudo, na verdade. Tudo. Né? Uma coisa que influencia bastante para a gente, que é a questão da fachada, por exemplo. Né? A gente tem o bombeiro exige que você tenha ali 1,20 m por conta do fogo de uma unidade para outra, e aí com base nessa regra, a gente está tendo que trabalhar com as fachadas de uma forma que, se for previsto que a varanda seja fechada, a gente precisa ter esse 1,20 m para não dar problema com o bombeiro. Então, os detalhes de fachada que a gente faz de varanda, a gente já pensa nisso. Aí a gente vai ter um fechamento ali interno, a gente também já sabe que o caixilho ele tem que ser de acordo com a norma de desempenho. A gente vai fazer uma saída para o telhado, a gente já sabe que a gente tem que seguir uma norma por conta de segurança. Então, essas coisas, elas já, desde o nascimento do projeto... Já concebe assim. Já começa, né? Aí, como o Ricardo falou, a Carol, ela domina a norma. Então, muitas vezes a gente tem uma dúvida em alguma coisa, ou ela já pega um projeto para analisar, ela já vai pegando algumas coisinhas. O nosso projeto já está refinado, porque a gente já tem essa noção. Aí, para ajustar, se precisar, é coisa muito mais simples, né? Mas a gente faz uma consultoria com ela, às vezes a gente também faz consultoria com o bombeiro ou com algum especialista de caixilho. Então isso já vem desde o começo, né? O bombeiro interfere muito nessa questão da arquitetura, né? Porque às vezes você pensa numa fachada e ainda não tem a pré-análise deles, daí aparece lá uma pressuposição, como você disse aí, tem que fechar a parede aqui ou criar um obstáculo aqui porque está propagando fogo para o lado de lá. Então, tudo isso é conhecimento, né, Débora? Daí a gente já tem que ter um pouquinho ali. Né? Uma coisa que pega muito é circulação vertical. A escada, o espaço ali do cadeirante também. Isso é uma coisa que a gente pegou o projeto, já ajusta. Já olha, já vê se está batendo. Recebeu a estrutura, já olha, já vê se não diminuiu nenhum vão. Porque isso também sempre pega. E saídas, né? As saídas de emergência. São coisas que a gente gosta de fazer consulta, geralmente, para poder ver se está realmente atendendo o que a norma pede. É bom ter bons parceiros nessa hora, né? Você vai pressurizar uma escada, vai precisar pressurizar ou não, né? Então é bom você ter bons parceiros para poder ter as respostas rápidas, né? Mas isso aí tem. O pessoal, geralmente, essa consulta inicial, o pessoal faz rápido. Como que você troca essa informação dentro desse ciclo? Vocês têm um grupo que vocês circulam ou vocês mesmos fazem contato com esses profissionais? Não, então, muitas vezes a gente pergunta para a construtora se ela já tem alguém de preferência, né? E deu sinal, eu trabalho com tal pessoa.
Daí a gente já direciona para ele, porque muito provavelmente ele vai fazer o projeto depois, né? E se for, não tem, pode indicar tal. Daí a gente também indica, a gente tenta entender um pouco de preço, né, para ver para quem vai, tenta ver um pouco como que a pessoa está de projeto. Mas ela está sobrecarregada de projeto, a gente já está sabendo, a gente passa por uma outra. Porque isso aí reflete na gente depois, entendeu? Sim. Ele atrasa o nosso, atrasa todo mundo, aí a consultora vem em cima, pô, mas tá atrasado. E não dá para sair soltando de qualquer jeito, a gente depende das informações, né? E vocês preparam esse pacote? Vamos começar um estudo de viabilidade, vou fazer uma ideia inicial, vou montar o quadro de áreas, vou montar o executivo, vai lá, aprova o executivo. Depois vocês preparam esse pacote todo e faz uma entrega só. Como é que funciona esse ciclo de entrega lá na Adelarc? Ou vocês vão liberar a fundação, depois vão liberar a estrutura, depois o executivo da alvenaria. Como é que é o processo? Depende mais do prazo de início de obra. A consultora não precisa estar com todos os projetos na mão para começar a obra. Ela pode muitas vezes, não, eu quero ter o orçamento fechado antes. Mesmo assim, ela não precisa ter todos. Ela consegue ter uma prévia bem próxima da realidade com a primeira etapa de projeto, por exemplo, né? Não só nossa, né? Nossa, de elétrica, hidráulica, estrutura e tal. Então, depende de qual é o prazo, mas isso já é acordado antes, né? Tipo, a gente sabe, não, eu quero contratar vocês, quero começar daqui 6 meses. Eu falei, tá bom, você não vai ter o executivo completo, mas eu te dou ferramenta para você poder começar a obra. Entendeu? Isso aí não é, a gente vai atrasar a obra. Então, depende mais da consultora do que da gente. Ela precisa contratar o pessoal no time certo, né? É o que eu sempre falo e a gente já fez, refez e tal. É 1 ano de projeto. O ciclo são 12 meses. É 1 ano, assim, ela contrata a arquitetura, a gente começa a elaborar, crava o que é. Em cima disso, já contrata os terceiros, já solta pilar, já solta forma, a gente já passa limpo, prepara a prefeitura. Entendeu? Daí tem gente que para nessa hora, fala, não, agora vamos esperar aprovar. E daí só retoma depois de aprovado, né? Porque quer ter certeza que vai sair, né? Então, mas aí nesse meio tempo aí que você disse, aí você manda o estudo de fachada com 3D, bonitão, aí a consultora olha e fala assim, nossa, Ricardo tá louco com essa fachada aqui. Vai custar metade do custo do prédio essa fachada aqui, tem que mexer em tudo. A gente corrige, né? A gente vai sentindo o padrão, a gente sabe, por exemplo, pega um empreendimento de interesse social, a gente não vai fazer uma pele de vidro, né? Então sim, a gente já sabe mais ou menos até onde vai. Agora, a gente tenta sempre deixar ele o mais bonito possível, vai. Então, mas muitas vezes, não, isso aqui, realmente inviabiliza. Não, vamos pensar numa outra solução. Né, para aquele tem que ter, né, esse né? papo, né? Não tem como. É matemática. Prédio, incorporação é matemática. Você sabe que nessa minha jornada longa aí, quando o material ia para o comercial, né, o arquiteto fez lá, ia para o comercial ia mandar para o cara das imagens, fazer as imagens, né? Daí o cara começava a fazer as imagens, voltava para mim e falei, Jesus, o que esse cara pôs na fachada? O Wesley era meu gerente comercial. Vou mexer nessa fachada aqui porque não vai caber no meu custo. Meu custo já estava fechado. Sim. Foi para as imagens, daí volta, mexe de novo, tira essa pele, coloca um outro detalhe. Às vezes você consegue enxergar isso um pouquinho mais adiante, né? A gente tem um pouco isso no escritório de tentar fazer um produto que seja coerente com o cliente. Eu acho que já começa que, igual você perguntou das etapas, né? Começa que a gente já entende um pouco o perfil com quem a gente está trabalhando. Já vai pegando o jeito um pouquinho assim, né? Tem cliente que gosta que a gente mande o projeto do jeito que tá para ele ir trabalhando, e aí a gente refina. Tem cliente que já quer tudo redondinho, e aí a gente já manda ele mais completo, nem que leve um tempinho a mais. Então a gente vai sentindo como cada um gosta de trabalhar. Sim. E vai lapidando. E em relação à fachada, a gente gosta de ser muito funcional. A gente pensa na estética, pensa na modernidade, analisa o gosto do cliente, mas a gente não fica
pensando em colocar coisas que a gente sabe que aquilo vai dar problema no final. Vai ter uma má execução, vai ter um problema que... De manutenção. De manutenção. Então, a gente quer trazer a modernidade, a gente quer trazer algo que seja bonito, viável e também econômico dentro do contexto daquele projeto, né? E aí que entra a parte da gente discutir com cada cliente, entender o que ele estava almejando. Muitas vezes a gente pensou uma coisa e não era. E a gente trabalha, porque o ideal pra gente é ficar como a pessoa também imaginou, né? Não é só a gente, o nosso, o nosso gosto, né? É que assim, né, os arquitetos, né, de fora, normalmente os de fora que tem aquela... Já tem um baita de um nome, o construtor nem ousa contestar, né, Ricardo? O cara pega o projeto do, sei lá, do Rui Otaki, vou falar um aí, meu... Ele já contratou sabendo. Já contratou sabendo do preço que isso vai custar, né? Já está no custo, né? Levar um nome como esse. Mas mesmo assim, mesmo esses arquitetos diferentes de casa, eu acho que eles pensam na manutenção e na durabilidade, né? Eu falo porque assim, casa, você vê casa aí com a fachada inteira de madeira. A gente que começou mexendo para nossa, mas como que vai manter isso? Você entendeu? E ainda que uma casa, você põe uma escada, você pinta tal, você vai, é muito mais barato. Você vai gastar dinheiro, mas você resolve rápido. Agora, num prédio, não tem como, entendeu? Porque a construtora vai ficar casada com o prédio, porque a manutenção vai ser dela. Não vai dar o prazo. Daqui a um ano tem que ir lá pintar, sabe? Então a gente já pensa nisso, pensa um pouco em execução, né? Eu já fiz obra de grande porte também, então eu conheço um pouco, né? Então a gente já pensa, pô, mas como o cara vai executar isso aqui? A Carol também entende também de como executa, como que vai pendurar, como que vai fazer. Vai fazer manutenção. Então a gente discute isso e isso tem que estar no projeto. Não adianta você fazer Tem que estar no projeto, concordo plenamente. Que depois você não tem vai que parar conceber de pé, assim, entendeu? Já. Na casa você consegue dar uma viajada maior, tal, né? São elementos menores, tal, mas prédio vai fazer um negócio lá em cima em balanço a 60 metros de altura. Então, assim, é necessário, você entendeu? Será que não tem uma alternativa melhor, né? Aí, lógico, você fala, vamos pegar um Rui Otaki lá em São Paulo, onde ele vende a 50 mil metros quadrados, beleza, é necessário, entendeu? Sim. Mas dentro da realidade de cada lugar, né? Aqui isso. O preço é isso, é 10 mil metros. Senão não vai fechar a conta, né? Não adianta que o projeto vocês não vão pegar, o construtor não vai pôr a coisa para frente, né? Tem que pensar. Pessoal, é isso. Nosso papo foi muito rico. Gostei muito do papo. Aprendi bastante. E foi um prazer tê-los aqui. Vocês querem deixar uma mensagem, fiquem à vontade. Foi muito bom o espaço. Gera conteúdo para todo mundo. E é esse o objetivo nosso aqui no nosso Playcast. Não, a gente agradece o convite. Foi até um privilégio, né? Ser selecionado aí, né, Débora? Então. E a gente que aprende com vocês aí. E é isso. Deixa um recado aí, Débora. Eu fico muito feliz pelo convite. A gente, aqui na câmera, né? Ninguém conhece muito a gente, mas a gente brinca muito. A gente tem um perfil assim de brincar. E eu achei que esse espaço foi bem dinâmico, foi bem legal. A gente já se conhece e foi uma experiência bacana pra gente também. Que a gente treina em fazer isso, né, em participar dessa questão do público. Então foi um prazer estar aqui com você, a gente conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, o seu dia a dia também. E a gente espera que isso traga bons resultados para todos nós. Com toda certeza. Aí quem precisar da gente também, independente se vai fechar, se não vai fechar, a gente está com as portas abertas lá. Tem, muitas vezes alguém indica, você mexe com isso, eu falei, não mexo, mas fale para ele me ligar para eu entender melhor, que eu indico alguém. Hoje em dia o mercado tem que ser assim. Né? Que eu tento ver se eu acho alguém para ajudar. Então nós isso. estamos lá de porta aberta, para quem quiser ir lá tomar um café. Muito obrigado. Obrigado pela presença, gente. Obrigado. Até a próxima, pessoal.